E esse vídeo aqui é sobre uma coisa que nem Nostradamus conseguiu prever, né? Na verdade, todos os economistas têm medo quando perguntam, que é referente ao dólar. E eu não canso de receber, na verdade, eu já canso, acaba cansando de receber tanto pedido de Rafa, e o dólar, e o dólar, e o dólar, e o dólar. Então, assim, é muito difícil se prever um dólar, é muito difícil, os economistas nenhum consegue acertar, de fato, para onde vai o dólar. Mas eu gostaria de fazer esse vídeo para poder mostrar em alguns fundamentos o que aconteceu para o dólar sair dos seus 2, 3 reais e ir para os seus 5, 6 reais, né? O Brasil sempre foi um país de juros muito alto, tá? Esses juros altos, ele acaba refletindo em rentabilidade de 10, 12, 14% ao ano, que é o que a gente tinha lá atrás, né? Então, o investidor estrangeiro, você pegava, por exemplo, o americano, ele olhava, se ele aplicasse num Treasury americano, ele ia ter lá em torno de 2, 3, 4% ao ano, certo? E aí ele olhava lá atrás e via o Treasury brasileiro, o Tesouro Direto brasileiro, pagando 10, 12, 14% ao ano. Nesse momento, ele fazia uma conta. Pô, será que vale a pena? Ele fazia essa conta de relação risco-retorno. Será que vale a pena tomar risco Brasil? E pela grande diferença de rentabilidade, valia a pena. E aí começou a ter sempre teve, né, na verdade, um grande fluxo de recurso estrangeiro para cá, para o Brasil, para aplicar nesses tesouros diretos, para poder aplicar a juros Brasil, certo? E aí quando começa a vir muito dinheiro estrangeiro, a nossa moeda ela tá forte. A nossa moeda frente ao dólar, ela ficava forte, então ela desvalorizava o dólar. Então o dólar ele chegou a patamares de 2, 3 reais, né? E começou a acontecer quando começou a cair a curva de juros. Quando começou a cair a Selic, os investidores começaram a analisar. Pô, ele via fazendo a conta a relação risco-retorno. Nesse momento, eles começaram a ver, bom, beleza, agora com a Selic em 2,25 e os Estados Unidos com 0,5, será que faz sentido? A relação risco-retorno piorou muito. Então hoje, o investidor estrangeiro ele olha e fala, pô, não vale mais a pena correr risco Brasil. O prêmio é muito baixo, o prêmio é muito pequeno. E aí, nesse momento, começa a ter uma fuga de dinheiro estrangeiro para fora. E aí, nesse momento, você começa a ver o quê? Você começa a ver a nossa moeda se desvalorizar muito forte. E essa desvalorização da nossa moeda faz com que o dólar suba muito. E até que o dólar chegou nos níveis de 6 reais. Obviamente, também tem uma crise política, tem uma questão econômica que a gente não sabe o que vai acontecer, mas o grande balizador que deve fazer com que o dólar chegue nessa nova normal é realmente essa equalização da curva de juros, tá? E aí começou a acontecer o quê? Nessa hora, a nossa moeda fica mais fraca. Porém, moeda mais fraca dá um dólar mais alto. Só que aí não é ruim, o brasileiro está acostumado a perceber, a ter essa percepção que dólar alto é ruim. Mas pelo contrário, dólar alto, para quem importa, não é muito bom. Mas o dólar alto, ele é excelente para a indústria brasileira. Ela é excelente para a economia real. Por quê? Porque os nossos preços ficam mais atrativos para fora, então a exportação aumenta. Nós temos assim, o Brasil é um país de commodity, exporta muita coisa. Então os preços ficam muito mais atrativos e os países começam a olhar os produtos brasileiros de uma forma diferenciada. Então isso estimula a nossa economia real, certo? O que não era normal? E não dá para falar que não é normal. O que não era normal era um brasileiro de classe média, por exemplo, comprar uma passagem para os Estados Unidos, para Miami, para passar um final de semana lá, para poder fazer um enxoval lá. Isso não é normal. O brasileiro pode viajar? Pode. Qualquer classe pode viajar? Pode. Mas o que não é normal é você não consumir, você fazer o seu enxoval fora, você comprar as roupas fora, porque isso você enfraquece a sua economia aqui brasileira. Então, uma moeda mais fraca aqui no Brasil, ela ajuda sim a nossa economia real. Ela ajuda sim a pequenos e médios empreendedores a crescer. Então, não é ruim. Vamos tentar começar a olhar por outra perspectiva. Vamos começar a ver o quanto isso pode ajudar a economia real. E aí vocês vão perceber que uma moeda um pouco mais desvalorizada, ela é melhor.
Tá certo? Inclusive o próprio Trump ele falou esses dias, né, que o Brasil estava querendo à força desvalorizar o real, porque quando o real desvaloriza, todo mundo começa a olhar que o Brasil está mais barato. Então as pessoas começam a comprar Brasil. O que é comprar Brasil? Começar a comprar produtos de empresas brasileiras. E aí começa a ajudar a nossa economia. Tá certo? Eu espero ter conseguido passar de uma forma bem simples um assunto que é tão complexo e que nem a mãe de Ná, nem Nostradamus consegue prever para onde vai o dólar. Tá bom? Abraço para todo mundo, pessoal.